Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui para a publicação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Queremos agradecer pelos quase 15 mil inscritos neste canal. Queremos agradecer a você que tem feito seu comentário aí semanalmente, você que tem compartilhado esse vídeo com outras pessoas na sua igreja, amigos de outros lugares, Muito obrigado. Também quero, antes de iniciar o nosso vídeo, lembrar aos amados irmãos, isso eu vou estar fazendo continuamente nos vídeos, lembrando a vocês que nós estamos com o desafio sadio de lermos a Bíblia toda em 2021. A igreja que eu estou pastoreando, ano passado, 34 irmãos leram a Bíblia toda. Então, para nós foi uma alegria muito grande, foi uma grande conquista, E creio que se não houvesse uma palavra de incentivo, nós não teríamos esse número de irmãos. Mas você que semanalmente, ou que está agora acessando pela primeira vez este canal, tem a oportunidade. E aí, quando for na última semana ali de dezembro, que a gente gravar aqui o nosso último vídeo da revista, eu quero que você comente, diga a cidade onde você está falando e se você conseguiu ler a Bíblia toda. Detalhe, irmãos, não vale começar o ano passado para terminar esse ano. Tem que ter começado ou dia 1º de janeiro ou um pouquinho depois e concluir antes de 31 de dezembro de 2021, ok? Muito bem, queridos, nós estamos estudando esta lição da Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é uma lição que vai tratar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Vimos muita coisa interessante, como a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais. Lição passada, que foi a lição número 10, nós vimos o Senhor Jesus cura hoje, e hoje compromissados com a evangelização. Porque para nós a concepção pentecostal ela não se resume apenas no falar em línguas ou em profetizar, mas num conjunto de atitudes que derivam de uma vida cheia do Espírito Santo. E não poderia deixar de falar, ou deixarmos de falar, do compromisso com a evangelização, que é a lição número 11, para 14 de março de 2021, compromissados com a evangelização. O nosso textuário nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E nossa leitura bíblica se encontra em Marcos 16, versículos 14 a 20. Se você ainda não está inscrito neste canal, não se esqueça aí de se inscrever, tem um local aí, inscrever, você se inscreve, vai aparecer os sininhos, aquele que tem as aspas, que tem todas, você clica ali, porque todas as notificações você vai receber. Aí tem uma mãozinha assim e tem uma assim, Nessa que tem assim, você clica se você gostou do vídeo, porque você vai estar dizendo que o vídeo é relevante e o YouTube vai se encarregar de mostrar esse vídeo para muitas pessoas e ajudar na visualização. Ok? Também tem o local aí onde você pode fazer o comentário. Se você não souber, pergunte ao netinho aí de 2, 3 anos de idade que ele desmonta seu celular, Então, ele vai te ensinar como fazer tudo isso, Nós temos muitas pessoas que recebem o nosso vídeo porque a gente encaminha, aí nos grupos de WhatsApp, tudo, mas eu queria que você se inscrevesse, porque aí você, independentemente da gente enviar, você já vai receber diretamente. E compartilhe esse vídeo também com as muitas pessoas que você conhece, que você deseja que sejam abençoadas. Então, seguindo na nossa lição, leitura bíblica em classe, Marcos 16, 14 a 20.
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nossa lição, irmãos, como de costume, ela tem uma introdução que vai tratar do conjunto geral da lição. Tem um primeiro tópico que vai falar sobre a evangelização como prioridade. Depois tem o segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro tópico, evangelização local e transcultural. E por fim, uma conclusão, que estará sintetizando também aí as questões mais importantes da nossa lição. Nossa lição, meus queridos, e para você, quem assiste esse vídeo toda semana já sabe isso de cor e salteado. Mas como nós temos sempre, acredito que 200 pessoas entram novas a cada vídeo que a gente publica, então é importante a gente repetir algumas coisas. Nossa lição ela é comentada em 10 tópicos. Isso vai te ajudar muito a ampliar a ideia. Claro que não são todos os tópicos criados por mim, eu vou aproveitar muita coisa que está aqui na lição, mas a gente dá aí uma sistematizada e ajuda você a ampliar. De repente, eu vou dizer aqui um tópico que você diz, não, esse tópico é indispensável que a gente comente na aula. Meus tópicos todos são coerentes com o título da lição, para a gente não estar desvirtuando do título da lição, e com muito respeito ao comentarista da lição, que é um exímio professor de escola dominical. Então, meus amados, o título da lição, compromissados com a evangelização. E eu quero começar então enumerando os tópicos que nós colocamos aqui. O primeiro, a evangelização em seu conceito. O que é evangelização? Vamos lá para o primeiro tópico, já aproveitando a lição, e os subtópicos 1 e 2, onde vai dizer que evangelho significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, ou notícias alvissareiras, ou seja, notícias dignas de aplauso. No subtópico 2, diz também, lá onde tem o único Salvador do mundo, diz assim, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Bom, eu enumerei aqui como primeiro tópico, irmãos, a evangelização em seu conceito, porque eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia assim, nós não temos o direito de tornar o evangelho chato. Então, evangelho são boas novas, são boas notícias, Foi como, os anjos disseram ali no nascimento de Jesus, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, Então, boas novas é uma boa notícia. O Evangelho é uma palavra de esperança. Não obstante, no seu bojo, no seu contexto, nós temos que falar de salvação, de condenação eterna, mas o Evangelho é uma boa notícia. Há pessoas que quando vão evangelizar alguém, eles ao invés de abrirem uma porta para que outros prossigam nesse processo, ele fecha a porta definitivamente. Há pessoas que não querem ouvir falar de crente, de igreja, de evangélico, de Bíblia, porque eles ficaram traumatizados com a forma grosseira, brutal, invasiva, com que as pessoas
tiveram a pretensão de evangelizar. Então, nós vimos aqui que evangelho é boas novas, né? É dizer aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus veio trazer esperança. Há um texto, se eu não me engano, Mateus, capítulo 4, versículo 18, se não me foge da memória, o 16, que diz assim, que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, evangelho é isso, é trazer os que estão nas trevas para a luz, é transportar os que estavam mergulhados no pecado para uma vida de santidade. Evangelho é trazer aqueles que estavam caminhando para o inferno, para que eles caminhem para o céu. Segundo tópico da nossa lição, a evangelização e a sua abrangência. Nós temos aqui o subsídio teológico, que é o primeiro que eu quero ler, que tem aqui um comentário interessante, onde diz assim: quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que está lá em João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou que Ele é o Salvador do mundo, significa isto mesmo. Ele veio salvar o mundo. Lá mais embaixo diz assim: em texto algum do Novo Testamento, mundo se refere à igreja ou aos eleitos. Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Está lá em 1 Timóteo 2,6. E que Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Então, essa evangelização, quando eu falo de abrangência, ela é para todos os homens. Não é somente para a camada rica ou somente para a camada pobre, somente para o brasileiro. Não, é para o brasileiro, para o africano, para o japonês, né, para o norte-americano, para o chinês, enfim, para todo mundo, para todos os homens. Então, o evangelho em sua abrangência. Vamos ver também o segundo tópico e o subtópico 2, letra B, onde fala que a nossa concepção é de uma expiação ilimitada. Há uma forma de se crer por aí que diz que a expiação é limitada. Jesus só morreu por aqueles que serão salvos. Não, mas nós cremos na expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. João vai dizer isso na sua primeira carta. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, né? Ok. Também podemos ir lá para o tópico 3 e subtópico 3, onde fala do desafio de hoje. Jesus diz que o campo é o mundo, Mateus 13:38. Ele não diz que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e depois nos confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, né? Então, vamos pregar onde nós alcançarmos e para todos os homens, em nome de Jesus. Vamos então para o nosso terceiro tópico, a evangelização e os seus métodos. Muito bem, eu coloquei aqui um tópico à parte, né? Como nós estamos falando do compromisso com a evangelização, eu quero falar de métodos, né? Então, nós temos, irmãos, a evangelização que é feita através da pregação, no púlpito das igrejas, ou às vezes o irmão vai para uma esquina, vai para uma praça, coloca uma caixa de som e prega, a pregação. Nós temos também a distribuição de folhetos a pessoas que se pegam o microfone e desmaia, né? Mas eu conheço pessoas que onde você encontrar com ele está com o bolso cheio de folheto. E ele diz, olha pastor, esse é o meu ministério, não me chame para falar lá na frente que eu vou desmaiar. Agora, me encha o bolso de folheto que eu saio distribuindo para todo mundo. É uma forma de evangelização. Muita gente foi salvo por uma distribuição de folheto. Uma vez eu contei aqui em um vídeo de um irmão que deu um folheto para um camarada assim muito bruto, muito ignorante,
né? E aí o cara pegou o folheto, eu não quero isso não, aí rasgou e jogou, né? Mas um pedaço voltou, bateu aqui na roupa dele e terminou caindo no bolso. Ele chegou em casa que pegou, aí o folheto só estava um pedacinho da mensagem, né? E Jesus fez, aí ele ficou com aquele negócio na cabeça. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? E não conseguiu dormir a noite toda. Porque quando a palavra de Deus penetra, né, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? E ele ficou, irmãos, assim, não conseguiu dormir. No outro dia ele pegou a mesma condução, acho que era um trem, não é? E por felicidade ele encontrou, ele saiu percorrendo todos aqueles vagões, aí encontrou o irmão que estava distribuindo. Ele disse, pelo amor de Deus, rapaz, você me deu um folheto aqui, eu rasguei. Jesus fez, e fez o quê? Aí, quando ele entregou para ele um outro folheto, né, que era do mesmo que ele tinha recebido, aí tinha lá dizendo o que Jesus fez, né, a grande obra expiatória do Calvário, tá? E aquele homem terminou aceitando Jesus como Salvador. Então, um folheto, que é uma figura silenciosa, né, mas pode falar muito ao coração. Os hinos, às vezes você coloca, né, um CD para tocar na sua casa e tudo mais, não precisa tocar para perturbar o vizinho, não. Às vezes você coloca numa altura, né, razoável, dentro de um horário razoável, e aquela mensagem toca no coração. Às vezes alguém vai com você no carro e você está ouvindo um CD e de repente aquela palavra penetra. Nós temos também peças, né? Há peças que se fazem nas igrejas, nas praças, né? Peças teatrais, né? E que muitas vezes a mensagem daquela peça toca no coração de alguém. Nós temos as mídias sociais. Hoje nós temos muitos irmãos mandando mensagem pelo WhatsApp, né? E usando aí o Instagram, usando o Facebook, né? E através dessas mídias sociais eles têm evangelizado pessoas, têm levado a palavra apropriada à necessidade de alguém. Temos a TV, temos o rádio, temos outdoors, temos filmes, enfim, irmãos, existem dezenas e quem sabe centenas de métodos, né, formas de se evangelizar. Eu já soube que há aí nesses países comunistas que ninguém pode entrar, né, que alguém joga dentro de garrafas no mar, né, e a água vai levando, aí chega na praia e alguém pega aquela garrafa e dentro tem uma mensagem, né? Outros soltam assim folhetos de avião, né? E termina convencendo alguém. E essa pessoa convencida através dessa mensagem, seja pelo método que tiver sido aqui, ela, né, muitas vezes é convencida pela palavra e entrega a sua vida para Jesus. Então existem diversos métodos. E eu até digo que a gente deve analisar o contexto no qual a gente está para que a gente possa realizar um trabalho, né? Ainda hoje aqui em Maceió nós temos cultos assim que são feitos na rua e que a gente percebe que não tem aquela eficácia que tinha antigamente, né? Eu aceitei Jesus em 78, uma época na minha cidade, que era uma cidade do interior, não tinha televisor, né? Então as pessoas à noite assim ficavam tudo com as cadeiras na frente de casa. Então a gente aproveitava, levava caixas de som, carros de som e fazia um culto. Hoje a gente vai para frente da casa de um irmão, instala um som, mas às vezes passa uma pessoa, passa outra, né? E às vezes a pessoa que está lá assistindo sua televisão se sente até perturbada. Então eu creio que a gente tem que buscar, né, outros métodos para alcançarmos essas pessoas que estão lá dentro dos seus muros, dentro dos seus condomínios fechados, né? Então aí vale a mídia, vale o rádio, vale a TV, né? Enfim, que a gente repare o contexto no qual a gente está, para que a gente não entre por um caminho que a gente pensa que está evangelizando e às vezes está desevangelizando as pessoas. Muito bem, quarto tópico da nossa lição, a evangelização e a responsabilidade da igreja. Olha, irmãos, a evangelização é a razão existencial da igreja. O que é que eu quero dizer? Se uma igreja não evangeliza, se uma igreja não prega a palavra, ela pode ser um clube, pode ser uma associação, mas ela não é igreja. Então, uma das marcas da igreja, uma das razões da existência da igreja é a evangelização.
Então, nós vamos ver aqui no primeiro tópico e subtópico 3, Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Aqui tem coisas interessantes, irmãos. Primeiro, esta é uma atividade da igreja e é uma exclusividade da igreja. Então a gente não pode esperar que o governo federal, o governo estadual, que uma ONG, que uma associação vá anunciar evangelho. Quem tem que anunciar evangelho é a igreja. Por isso que eu sempre defendo, Eu digo, nós não podemos ser pessoas que ignorem a política, não. Nós precisamos participar, nós somos cidadãos, nós votamos e temos o direito de ser votados. Agora, a igreja não está para ficar fazendo campanha política. A igreja está para orar. Nós estamos tendo essa pandemia, tivemos o ano de 2020 praticamente todo, 2021 está aí, e eu creio que a gente ainda vai chorar um pouquinho, E eu tenho dito na igreja, digo, olha, irmãos, a gente não é enfermeiro, a gente não é médico, a gente não é infectologista, mas a gente é crente, Eu não sei fazer o que os médicos fazem, o que o infectologista faz, mas eles também não sabem fazer o que a igreja faz. Então, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que sabe fazer. Então, o trabalho da igreja é anunciar a palavra, o trabalho da igreja é orar. Então, meus queridos, isto é uma exclusividade da igreja que a igreja não pode desprezar. E se a igreja não pregar, o evangelho não vai ser pregado. Quem tem esta autoridade, essa legitimidade, essa legalidade é a igreja, conforme o texto aqui está dizendo. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 16, ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, pois me é imposta essa obrigação. Nós temos um outro texto que está lá em Atos dos Apóstolos, me parece que é Atos 10, 42, Pedro dizendo, e ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então esta palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, foi uma ordem imperativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, 19, ele vai dizer, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quinto tópico, a evangelização e a sua urgência. Isso não é uma mensagem para a gente deixar para o ano que vem, para deixar para amanhã, é uma mensagem para hoje. Se nós tivermos a oportunidade hoje, vamos ter que falar hoje. Olha aqui o comecinho do tópico primeiro, diz assim, o evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Olha a seriedade, irmãos. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós, que é outra observação interessante que está no texto aqui, é que isso não é só a razão existencial da igreja, é uma missão exclusiva da igreja e é uma missão de todos os crentes que compõem a igreja. A gente não pode esperar que a evangelização está somente nas mãos do evangelista. Eu digo até que nós declaramos a nossa falência quando nós começamos a criar o departamento de evangelização na igreja. Quando nós criamos, veja bem, irmãos, quando nós criamos um departamento de evangelização para mapear a cidade, para adquirir folheto, para organizar a evangelização, isso é uma coisa. Agora, quando eu deixo de pregar, você deixa de pregar, não, essa tarefa é do departamento de evangelização. Deixa eles fazerem isso, porque eu não tenho responsabilidade sobre isso. Aí nós caímos no equívoco e na falência da igreja. Não, a missão de evangelizar é uma tarefa de todos os crentes.
da criança. Esses dias lá na igreja teve um trabalho feito com as crianças fizeram um belíssimo trabalho de evangelização. Mas só as crianças? Não, os adolescentes também devem evangelizar, os jovens também, as senhoras também, os senhores também, os obreiros também e o pastor também, e todo mundo evangelizando para a glória de Deus. Sexto tópico aqui do nosso comentário: a evangelização nos exemplos bíblicos. Eu vou ler apenas uma observação que está aqui no subsídio pedagógico da nossa lição. Nos diz assim: após expor o tópico primeiro, apresente à classe passagens do livro dos Atos dos Apóstolos, como a pregação de Pedro, que está lá em Atos 2, a pregação de Filipe aos samaritanos e o eunuco, que está lá em Atos 8, a pregação de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, em Atos 13, né? Então, reflita como a evangelização, a pregação do evangelho era feita aos gentios. Era uma prioridade para a igreja primitiva. O papel do Espírito Santo no trabalho de evangelização, ele confirma a pregação da igreja. Então, só aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos, que alguém até disse que o título poderia ser Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. Aquele título não consta, né, do cânon sagrado. Foi um título colocado a posteriori, né? Então, poderia ser os Atos da Igreja. Porque no livro de Atos, que é um livro histórico, nós vamos ver o começo da igreja, né? Ali, quando os apóstolos estão passando a mensagem de Cristo para a igreja nascente. E essa igreja vai divulgando, e nós vamos vendo os exemplos de Filipe, né? Vendo aqui os exemplos de Paulo, né? De Silas pregando com Paulo, enfim, daquele grupo de apóstolos de Pedro, de João e etc. Então, queridos, aqui nós vemos a evangelização nos exemplos bíblicos. Nós podemos olhar diversos exemplos na Bíblia, ali Jesus pregando, os discípulos pregando, a igreja primitiva pregando, e assim nós vermos, né, as viagens missionárias de Paulo, onde ele também foi expandindo esse evangelho para a Galácia, né? Foi se estendendo lá para a Grécia, para Éfeso, Corinto, enfim, né? Pelo mundo de então, pregando a poderosa palavra de Deus. Sétimo ponto, evangelização local e transcultural. Quando nós falamos de evangelização que é feita na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, nós tratamos isso como uma evangelização local, né? Mas quando nós nos estendemos além das nossas fronteiras, como é o caso dos nossos missionários, né? Que também hoje nós já temos missões locais também. Às vezes o missionário está dentro do nosso próprio estado, às vezes o missionário está em um bairro da nossa cidade, né? Desbravando, pregando a palavra. Missionário não só é aquele que vai para a Argentina, para a Alemanha, para o Japão, né? Não, esses são os que fazem missão transcultural. Mas nós temos também a missão local, pode ser feita na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Ok? Então nós vamos ver aqui na nossa lição, no tópico 3 e subtópico 1 e 2, nós temos o primeiro aqui, evangelização, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e de ações. Aqui uma observação interessante, né, irmãos? A gente evangeliza com palavras e evangeliza com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. E nós temos lá no subtópico 2 as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa, por isso que transcultural. Eu tenho um tio que é missionário, né, no Uruguai, e eu fui visitá-lo há um tempo atrás, e a gente vai para um país onde, né, os costumes são diferentes, as concepções são diferentes, né? Às vezes o que para mim é respeitoso, para eles não é, o que para eles é, para mim não é. Então, você chega num país diferente, né? Língua diferente, comida diferente, costume diferente. Então, a gente tem que ter todo um jeito para não comprometer
a integridade do evangelho, porque o evangelho ele está acima de qualquer cultura, né? Porque a cultura é uma cultura que biblicamente é pecado, que nós vamos aceitar. Aí nós temos que entrar, né, na contracultura, porque o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de evangelização, é bom que se tenha essa ideia de que existe a evangelização, não é? Trabalho evangelístico local, e existe o trabalho evangelístico transcultural, quando nós vamos para uma outra cultura. E às vezes esse choque cultural pode acontecer até dentro do nosso país. Eu, no ano de 1992 a 94, eu servi ao exército em Cucuí, na Amazônia. Então eu cheguei lá, né, muito diferente, irmãos, aquele povo ribeirinha, né? Então, eu vi muitos costumes que não eram os nossos costumes, né? Assim, bem diferente. Para eles era a coisa mais natural do mundo, mas era diferente para mim. Então, o Brasil, todo mundo fala, né? O Brasil é um país de extensão continental. Você vai para o Rio Grande do Sul, tem um costume totalmente diferente, né, do costume daqui do Nordeste. Você vem aqui no Nordeste, vai para Minas Gerais, região Sudeste, costume diferente. Sai de Minas Gerais, vai para o Mato Grosso, outro costume, você vai para a Amazônia, outro costume, né? Um outro contexto que a gente tem que pesar na hora dessa evangelização. Muito bem, o 8º tópico eu coloquei aqui, evangelização como uma marca do movimento pentecostal. Não são só os pentecostais que evangelizam, né, irmãos? Existem outros grupos que evangelizam também, mas essa evangelização, né, com a dinâmica, com o fervor, com o entusiasmo do pentecostal, às vezes você não encontra em outros lugares. Por exemplo, nós aqui temos na nossa capital, Maceió, nós temos muitas grotas, né? Muitos lugares de difícil acesso. E a gente raramente vê uma outra denominação, principalmente denominações tradicionais, para onde vai o pessoal mais da elite e tudo mais. E a gente vê os pentecostais lá, ganhando as almas, e principalmente a Assembleia de Deus. Aqui você pode chegar em qualquer grota, você vai encontrar um templo da Assembleia de Deus, né? E lá está um pastor com um grupo de pessoas evangelizando e ganhando almas para Jesus, impulsionados por esse fervor do Espírito. Então veja, na interação com o professor, tem aqui uma escrita, uma fala muito bonita, diz assim: a evangelização sempre foi e é prioridade no movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade concreta o batismo no Espírito Santo como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Nossa concepção de batismo com o Espírito Santo não é só para falar em línguas, mas quem é batizado com o Espírito Santo necessariamente tem que ser impulsionado a testemunhar desse Cristo. Os pentecostais também têm em mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a esse testemunho, pois Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-las. E, finalmente, há um senso de urgência na pregação pentecostal por causa da bendita esperança, ou seja, a firme convicção da iminência da volta do Senhor. São convicções arraigadas na palavra de Deus que fundamentam nossa prática de evangelização. Então está aqui, irmãos, a explicação toda para você. 9º lugar, evangelização como uma ordem expressa de Jesus. Isso eu quero destacar, é essa ênfase que Jesus dá. Nós temos aqui Marcos 16:15, né? Ide, é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, que eu citei aqui, no versículo 18, Jesus vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ordem de Jesus foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Me parece que Jesus estava dizendo para eles: enquanto vocês não receberem esse revestimento, vocês não estão autorizados a saírem divulgando esse evangelho pelo mundo. Porque você vai precisar de uma carga de poder, vai precisar de uma carga de capacitação do Espírito Santo. Atos 1:8 tem algo muito interessante,
A partir do versículo 6, quando os discípulos perguntam: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus já estava prestes a subir, a ser assunto aos céus. E Jesus disse para eles assim: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Muito bem. E em Atos 10:42, que foi um texto que eu citei também, que diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A evangelização não é uma opção, mas a evangelização ela é uma ordem de Jesus. E quando nós não cumprimos uma ordem de Jesus, nós estamos em pecado. Não precisa se aprofundar muito nisso, nem ser doutor para saber isso. Se é uma ordem dele, nós temos que obedecer. Como diz aquele provérbiozinho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. 10º lugar, e fechando já a nossa lição aqui, evangelização graciosa. Por que graciosa, irmãos? Nós não evangelizamos o mundo, não oferecemos esse evangelho maravilhoso para o mundo, porque o mundo mereça. Mas isso é graça de Deus. Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom. Dom significa presente, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você vai ver também lá em Isaías 51, versículo 1, um texto profético, que vai dizer: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Lá também em Mateus 11, me parece que versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que significa dizer, irmãos, que nós fomos alcançados pela graça. Jesus disse: de graça dai o que de graça recebestes. Nós recebemos essa salvação sem merecer, éramos indignos, pecadores, merecíamos a condenação eterna, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos presenteou com a sua graça salvadora. E nós que recebemos, agora vamos em busca de outros, dando de graça aquilo que de graça recebemos. Então, essa evangelização, ela é graciosa. Não estamos indo para a África, porque a África mereça, não estamos indo para o Uruguai, para a Bolívia, para Honduras e outros lugares aí, levando a palavra nos pequenos povoados, às vezes povoados, mergulhados na idolatria. Não estamos indo porque as pessoas merecem, nem porque nós somos bons. Nós vamos porque recebemos de graça esta salvação maravilhosa e nos sentimos no dever de levar esta mensagem graciosa para todos os homens. Meus queridos irmãos, então aí estão dispostos os 10 tópicos. Se você gostou, não esqueça aí de clicar na mãozinha, tem gente que esquece, clica aí que você vai ajudar. Se inscreva no canal, faça o seu comentário e se não lhe for incômodo, diga a cidade de onde você está falando, para nós vai ser uma honra. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Amém.